Boa noite, família. Bom para estarmos juntos hoje à noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Eu vou estar lendo aqui na atualizada. Na tela vai estar na NVI. Então, se você quer seguir na leitura, Humberto vai colocar para nós aí. E se você quer seguir comigo no texto, então a Bíblia atualizada, Atos capítulo 12. Nesses últimos dias a gente teve um privilégio, tivemos o Apólito na quarta-feira, tivemos o pastor Amiá também na última quarta. Então é uma grande bênção para ter irmãos nos ajudando nas mensagens e um refrigério para nós. Mas hoje estamos aqui juntos. Eu quero meditar com você nesse texto, porque eu acho bem interessante a gente poder observar um pouquinho da vida dos cristãos no começo da igreja. Então olha comigo aí Atos 12, versículo 1. Nós vamos até o versículo 17, tá bom? Atos 12, 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta que guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, versículo 9, saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: És louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. E então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Versículo 17. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Vamos orar? Querido Deus, nos ajuda nessa noite que estamos reunidos diante do Senhor, na sua palavra, como família do Senhor, para aprendermos, ó Deus, como nós podemos orar e devemos orar com a expectativa de que o Senhor é um Deus que responde nossas orações e nós devemos fazer isso com todo o nosso coração, com a fé de que o Senhor é um Deus grandioso e no momento que o Senhor responde, nós possamos ser sensíveis, ó Deus, em nossos corações, em nossas mentes, para continuar adorando o Senhor e confiando, ó Deus, na sua palavra. Te louvamos agradecidos por esse tempo, nos ajuda. Eu te peço, ó Deus, a entender a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Versículo 16 é interessante porque ele diz ali: Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, ouviram e ficaram perplexos. Como eu falei no começo, os cristãos do primeiro século, é gostoso de ver como eles eram pessoas como nós.
Você nota os desafios que eles enfrentavam e também as dificuldades que eles tinham. Nota, eles estão orando fervorosamente, sim, assim como nós oramos. Eles estavam orando juntos, da mesma maneira como nós oramos em nossas casas, em nossas famílias, em nossos grupos. Mas é tão interessante para notar que eles também tinham uma porção de dúvida. Eles oravam também dentro de uma esfera de às vezes, ter uma dificuldade de crer completamente que Deus poderia fazer da maneira como Deus fez. É tão evidente aqui em Atos 12, quando eles estão orando por Pedro. Pedro estava agora exposto, estava numa cela prisional, o rei Herodes prendeu ele. Ele tinha acabado de executar Tiago, o grupo dos apóstolos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Tiago então foi martirizado e agora Pedro estava em caminho de sofrer a mesma circunstância. E sem dúvida, esse era um momento em que a igreja toda estava com receio, medo de que Pedro agora seria o próximo, e por isso eles estavam, enquanto Pedro estava na prisão, versículo 5 de Atos 12 diz que a igreja orava intensamente a Deus por ele. E aí algo incrível acontece. Deus ele envia um anjo à cela de Pedro, as correntes abrem e caem. Você nota aqui toda a narrativa, os detalhes que Lucas deixou registrado. Nós temos a porta se abrindo, o anjo guiando Pedro para fora da prisão. E quando Pedro sai, a primeira coisa que ele faz, possivelmente ele tinha informação de que esses irmãos estão ali reunidos, ou pelo costume, e ele vai direto para a casa de Maria, e onde esses irmãos estão reunidos. E o que acontece? Ele vai e bate a porta, e a serva vem atender. E aí nós temos uma cena meio cômica, né? Porque você vê essa serva, ela fica atordoada ouvindo a voz de Pedro, e ela volta correndo, sem abrir a porta, ela vai avisar os irmãos que Pedro está ali, batendo na porta. E o que acontece? Todo mundo fica alegre, agradecendo a Deus, porque a resposta foi dada da vontade de Deus, e foram abrir a porta e receber Pedro. É isso que acontece na história? Não, o que nós vemos é que nem eles acreditaram nela, eles se recusaram a acreditar. É bom demais para ser verdade. Não, não é assim, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Rode, você está maluca, você está ouvindo coisas. É a sua imaginação que está fazendo isso. É tão simples, mas tão interessante notar que Deus ele pôde tirar Pedro da prisão, mas Pedro não consegue entrar na reunião de oração. Sai do lugar mais difícil e o lugar que deveria ser mais simples, mais fácil, ele não consegue chegar. Na porta do lado de fora, ele era a resposta de oração daqueles irmãos, mas eles não acreditaram. Muito embora as orações, às vezes, parece que não tem muita convicção, ainda assim, elas tiveram um poder tão grande de que Deus libertasse Pedro de Herodes e até mesmo de toda essa situação que eles estavam vivendo. E a minha pergunta nesse momento, no nosso devocional de hoje é: quantas vezes uma boa quantidade das nossas orações também sofre esse mesmo desafio, essa mesma dificuldade? Essa pequena palavra de 2 letras com acento, fé. Quantas vezes falta aquela certeza de que Deus é recompensador daqueles que o buscam com confiança, como diz Hebreus. Eu creio que em muitas ocasiões, até mesmo as minhas orações ficaram ofuscadas, porque faltou aquela fé de que, olha, Deus pode responder isso agora. Já aconteceu isso com você? Eu creio que com todos nós, precisamos ser sinceros. A igreja estava vivendo o início dela, coisas tão grandiosas, mas ainda assim era bom demais para ser verdade. Eles não estavam crendo que Deus poderia fazer algo que Deus fez. Deus respondeu de modo tão maravilhoso nessa cena aqui. Eu acho que isso traz uma lição para nós. Nós precisamos orar com a expectativa. Nossas orações têm que ser mais recheadas de uma confiança de que Deus ele pode fazer coisas tremendas e coisas maravilhosas que a gente não sabe. Deus é um Deus tão grandioso e muitas vezes a gente limita Deus
porque nós esperamos que tem que acontecer uma coisa, isso é tão difícil e tem que acontecer um processo. Não, Deus pode fazer o que Ele quer fazer, quando Ele quiser, no momento que Ele quiser. Deus pode fazer maravilhas. Jesus muitas vezes para os discípulos falou, Deus é um Deus dos impossíveis. E nós precisamos crescer nesse sentido. Nossas orações precisam ser com mais expectativa. Eu acredito que nossas orações podem ser mais específicas. Sabe como você pode mudar isso? Quanto mais específico for as suas orações, maior vai ser a capacidade de você poder perceber como Deus está respondendo. Deixa-me ilustrar isso. Muitas vezes oramos pedindo trabalho. Senhor, eu preciso de um trabalho, uma necessidade. Mas por que não dizer para Deus, Senhor, o Senhor conhece minhas capacidades, minhas habilidades, esse é o emprego que eu gostaria de ter. No final, eu deixo nas mãos do Senhor, mas esse é o meu pedido, essa é a minha oração. Será que nos falta fé para acreditar que Deus pode responder nossas orações da maneira como nós fazemos? Esses irmãos estavam pedindo que Deus libertasse Pedro da prisão, mas eles estavam talvez esperando que fosse de uma outra maneira do que eles esperavam, não naquele momento. Nossas orações precisam ser mais cheias de expectativa. Eu lembro daquele pai que chega até Jesus com uma simplicidade em Marcos capítulo 9, versículo 24, e Humberto vai colocar para nós na tela, e ele chega para Jesus e diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, fé tem o seu lugar. Mesmo se a sua fé for fraca, ainda que a sua fé seja pequena, venha até Deus com toda a fé que você tiver disponível. Clame ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando a resposta bater na porta, não esqueça de recebê-la. Assim como Pedro na história, né? Quando ele bateu na porta e nem sequer abriram a porta para recebê-lo. Não. Quando a resposta bater a porta, não esqueça de abrir e receber. Então, vamos orar com mais expectativa. Em nossas orações, vamos trazer nosso coração ao Senhor e orar com a fé do tamanho que você tenha. Pode ser uma fé pequena, pode ser uma fé simples, pode ser uma fé fraca, mas é essa fé que Deus quer que você chegue até Ele. Ore ao Senhor com aquela esperança de que Ele é o Deus que responde nossas orações. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, porque a sua grandeza vai além, ó Deus, da nossa pequenez, e muitas vezes em nossa fé, que é tão pequena, às vezes é tão aquém daquilo que o Senhor é. Mas na sua grandeza, ó Deus, o Senhor renova tantas e tantas vezes, de tantas formas na sua palavra, os desafios, para que nós cheguemos até a tua presença, para que para que as nossas orações estejam diante do Senhor em todas as necessidades. Obrigado, Deus, porque no Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas. Nos ajuda a crescer em nosso relacionamento com o Senhor nesse tempo que estamos vivendo, em nossos lares, com nossas famílias, apresentando nossas orações. Que privilégio nós temos. Num tempo como esse, nós podemos investir tempo em oração, estar diante do Senhor clamando, ó Deus, pelos nossos familiares, pelas necessidades que temos em nossos lares, nossas famílias, e confiar no Senhor, ó Deus, as respostas. Nos abençoa, Deus, que nós podemos ter uma oração com mais expectativa, mais cheia de esperança, uma oração que busca no Senhor a resposta da mão que pode controlar todas as coisas. E por isso, desejar, nós somos gratos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.